Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 7 e versículo de número 13, que diz assim: Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que Deus sabia dos temores que havia dentro de Gideão. Deus conhece todos os temores que há dentro do seu coração. Deus sabe tudo aquilo que você teme. Aramandaracantaramandaraya. Tudo aquilo que você talvez não tem tanta fé assim. Porque se você observar, irmãos, Gideão era medroso. Gideão tinha medo. Mesmo assim, ele obedecia à voz de Deus. Mas ele precisava ver sinais. E tem pessoas que Deus, ele bem sabe, aleluia, que ele precisa te dar sinais. Ele sabe que tem coisas que se ele não te der sinais, você não consegue, você não vai. Deus havia deixado Gideão somente com 300 homens e havia dito para ele que ele teria vitória. Que ele ia ter vitória sobre os midianitas. E eu vou lhe dizer uma coisa. O exército que estava com os midianitas não era pequeno, não era pouco, eram muitos homens. A Bíblia vai nos dizer no versículo de número 12, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Você vai ver que não era pouca gente. Você vai ver que não eram poucos os que Gideão precisava ali guerrear contra eles. Não eram poucos os homens que Deus queria que Gideão assim derrotasse, mas não era a força de Gideão que derrotaria aqueles homens. Não era o poder de Gideão, mas era a força daquele quem estava enviando a Gideão. Você tem que entender que não é a sua força que vai vencer algumas situações. Que não é Ricantalamandarai a você. Não é a força do seu braço, não é a sua eloquência, não é aquilo que você possui que vai vencer algumas batalhas, mas é o próprio Deus que vencerá por ti. Você tem medo ainda porque você olha para a sua fragilidade, porque você olha para aquilo que humanamente falando é impossível, mas a partir do momento que você parar de olhar para o seu eu, de você olhar para a sua capacidade, quando você parar com isso e você olhar para o Deus que você serve, que está mandando você fazer, você vai começar a ter força, você vai começar a obter vitória em batalhas que pareciam ser impossíveis. Deus deixou Gideão somente com 300 para mostrar que a força não vinha de Israel, para mostrar que não era o próprio braço deles que os livraria, ou até mesmo Gideão liderando que livraria aquele povo, mas era o próprio Deus que livraria. Quando Deus manda Gideão descer a batalha, o Senhor diz para ele: Gideão, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura. Vai até lá e escuta, Ramandará, é algo que vai fortalecer as tuas mãos. Vai até o arraial dos midianitas. Vai até lá onde eles estão acampados. Escuta, Deira Mandaraia, algo que vai te fortalecer. E foi isso que Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer que está chegando notícias que vão te fortalecer. Declare comigo: meu Deus está trazendo notícias que vai fortalecer a minha fé. Isso aqui é de Deus, irmãos. E é especificamente para a vida de pessoas que serão fortalecidas por esses dias. O meu Deus está trazendo notícias que fortalecerão a minha fé. Você vai observar, irmãos, que quando Gideão ele chegou lá, ele encontrou um homem contando o sonho ao seu companheiro. E ele contou o sonho e ele mesmo interpretou. Ele mesmo disse o que era que ia acontecer. Irmãos, os midianitas, eles entendiam a importância do sonho e rapidamente eles entenderam o que ia acontecer. E Gideão, mesmo Deus dando sinais a Gideão, mesmo Deus mostrando o que estava na vida de Gideão, repetindo sinais acontecendo, Gideão ainda duvidava, Gideão ainda tinha medo. Mas os inimigos logo entenderam a interpretação do sonho. Eles compreenderam que o Senhor era poderoso, Ramandaraia, e que ia entregar nas mãos de Gideão, Ramandaraia, aquela vitória. Imagine, irmãos, Gideão com 300.
E esses homens estavam em multidão que cobriam Deira Mandaraia, como a areia do mar. Era muita gente, meu irmão, era multidões que estavam com os inimigos. Só que não era a força de Gideão que venceria aquela batalha. E Deus, ele lhe trouxe aqui para te dizer, não é a sua própria força. Não é você que vence as batalhas. Quando você entender isso, meu irmão, quando você compreender isso, minha irmã, você para de levar pesos desnecessários. Você para de agir com incredulidade, com medo, porque nós olhamos para a nossa força humana. É bem verdade isso. Rei Xarabaracanta. Nós não olhamos para aquilo que Deus falou muitas vezes, mas nós olhamos para o nosso cenário. Nós olhamos para as impossibilidades que o nosso cenário mostra. Porque é bem verdade, irmãos, que Deus vai lançar palavras na nossa vida que vai parecer loucura para testar a nossa fé. Para ver se nós vamos crer, Deira Mandaraia, o suficiente naquilo que ele fala. Para ver se nós vamos dar importância e compreender que não é a nossa própria força que vence algumas batalhas, porque não é você que liberta ninguém. Não é você que cura ninguém. Não é você que pode pagar as tuas dívidas, Aramandaraia. Porque tem coisas que saíram do teu controle, irmãos. Eu não estou falando de dívidas que você faz e você trabalha e paga, não. Eu estou falando de coisas que saíram do teu controle, porque Deus permite algumas coisas saírem do teu controle para você compreender que não é você que faz é Deus. Para que a glória seja de Deus, porque foi isso que Deus deixou bem claro. Tem muita gente aí, Gideão. Eu não vou dar vitória a Israel para que eles não venham se gloriar. Dizendo que eles mesmos conseguiram ter vitória, que as mãos deles teve força para ter vitória. Aí eu só deixo com 300, Arabaracanta. Eu fecho a porta. Eu permito a impossibilidade. Deixa. Ai, Arabaracanta. Para que, irmã, Deus permite a impossibilidade? Para que o nome dele seja glorificado e para que você entenda que não é sua própria força que faz. Para que você entenda que não é você mesmo, Ramandarai, que vai conseguir ter vitória, mas é Deus que vai lhe dar vitória. Gideão precisava de mais um sinal de Deus, apesar de Deus estar dando sinais repetidos. Deus está lhe mostrando repetidamente a Gideão de que ele estava com ele. E às vezes, irmãos, é assim na nossa vida. Os inimigos vão contemplar, os inimigos vão ver mais rápido do que a gente o que Deus vai fazer na nossa vida. Às vezes a gente não consegue ver, a gente diz, meu Deus, por que fulano está me perseguindo? Meu Deus, por que ciclano está fazendo isso comigo? Porque você ainda não consegue ver, mas eles conseguem ver o tamanho do crescimento que Deus vai lhe dar. Eles já sabem o que Deus vai fazer na sua vida. Então o que acontece? A partir do momento que os inimigos sabem o tamanho do crescimento, a partir do momento que os inimigos sabem do que Deus vai fazer na minha e na sua vida, eles começam a se levantar contra. Por quê? Porque eles sabem, às vezes você não vê. Deira Baracanda. Aqui esses homens, irmãos, rapidamente souberam o que significava aquele sonho. E eles disseram aqui, versículo de número 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus, os midianitas e todo este arraial. Quem está falando isso aqui, irmãos, não é os israelitas. Quem está falando isso aqui é os inimigos. Eram os inimigos declarando e dizendo, Deus entregou nas mãos de Gideão. Meu Deus, os inimigos conseguiam contemplar e Gideão não conseguia ver. E às vezes na minha e na sua vida não é diferente não, irmãos. Os inimigos conseguem ver Deus na nossa vida. E a gente fica agindo como o Gideão. Ah, Senhor, se o Senhor está comigo. Ah, Senhor, me mostra. Ah, Senhor, me dê sinais. Será que você vai ter que viver a vida toda pedindo a Deus sinais? Ai, Deila Mandaraia. Quando é que você vai ter uma fé madura? De saber que Deus está contigo. Porque os teus inimigos já veem que Deus está contigo. Porque você está de pé. Tem gente que sabe que Deus é na sua vida porque você está de pé. Porque você não caiu. Porque eles tentam, eles tramam, eles arquitetam, planejam, tentam contra a sua vida, mas não conseguem. Por quê? Porque Deus está contigo. Os inimigos já estão contemplando que Deus é na sua vida, sabia disso? Já tem gente lá conversando e dizendo, olha, vamos deixar ela pra lá. Não vamos ricantar lá, isso é mistério. Não vamos mexer ali na família dele não, porque realmente Deus está com ela, deixa lá. Tem gente que já não quer se pegar lutando contra Deus não, irmãos, porque sabe que Deus é na sua vida e na sua casa, mas você ainda não chegou a isso. Tem momentos que a gente passa tanta dificuldade que a gente não enxerga, e às vezes a gente deixa o medo tomar conta, declare comigo, eu não deixarei o medo tomar conta do meu coração e da minha mente. Eu não deixarei o medo tomar conta do meu coração e da minha mente, irmãos, isso é muito importante. A gente não viver com medo, mas saber em quem tem crido, porque aquele que tem medo não sabe em quem tem crido. Aquele que tem medo não tem certeza da vitória, porque quando você tem certeza de uma vitória, você não tem medo. E o medo, ele paralisa a sua fé, viu? A preocupação, o medo, a ansiedade, isso tudo lhe adoece. Deira Mandaraia. Mas quando eu confio no Senhor, aleluia,
Eu não fico abalada, Ramandará. Eu não fico confundida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Deixai, Ramandaraia, para sempre. Permanecem, dei, canta, Lamandaraia. Não vivem com medo porque permanecem. Porque sabem quem tem crido e não cai nas mãos dos inimigos. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem, sabem quem tem crido. Gideão precisou ouvir ali dos inimigos que Deus já havia dado vitória, para ele se animar. E tem gente que Deus é tão misericordioso que ele vai trazer sinais para a sua vida, porque ele sabe que você precisa de sinais. Deus não descartou o Gideão, irmãos, por causa do medo. Só que chega uma fase na nossa vida, irmãos, que já não combina mais andarmos com medo o tempo todo. Chega uma fase na nossa história que ou a gente crê ou a gente não crê. Até então Deus dava muitos sinais a Gideão, mas chegou um momento em que Deus não deu mais sinais a Gideão. Porque na minha e na sua vida é assim, Deus vai dar sinais, agora mesmo Deus vai trazer sinais para você. Só que vai chegar um momento que você vai precisar caminhar por fé e não por vista. Você vai ter que crer nas palavras que Deus fala contigo. Você vai ter que crer naquilo que Deus fala com você. É bem verdade, irmãos, que tem pessoas que escutam a voz de Deus, que sabem que Deus está falando com ele, que Deus está falando com ela, mas ainda fica ali, eu quero uma confirmação, eu quero um sinal. E às vezes Deus não vai lhe dar, Deus só vai falar com você e pronto. Que é pra você ter maturidade. Que é pra você saber quem está falando com você e você saber discernir a voz do Espírito Santo. Você saber discernir a voz de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida. Porque, irmão, se Deus ficar toda hora confirmando que é Ele que está falando com a gente nunca vai saber discernir quando for a voz dele. A gente vai viver o tempo todo pedindo confirmação como Gideão. O tempo todo pedindo sinais como Gideão. E não é para viver pedindo sinais a vida toda. Tem fases na nossa vida que Deus, pela misericórdia, vai nos dar sinais. Mas chega um momento que Ele nos chama para ter uma fé madura. Uma fé amadurecida que sabe quem tem crido e sabe quem tem confiado. Que o Senhor nos entregue uma fé madura, Ramandaracanta, Ramandaraia, e uma certeza e convicção de quem a gente tem crido. Você não crê nos homens, meu irmão. Você não crê naquelas pessoas que lhe prometeram e não cumpriram. Você crê no Deus Todo-Poderoso. Você crê, minha irmã, no Deus que pode solucionar qualquer problema. Declare comigo, o meu Deus é poderoso para solucionar qualquer problema e eu creio nele. O meu Deus é poderoso para solucionar qualquer problema e eu creio nele. Você não crê nos homens, você crê no Senhor. Irmãos, os inimigos sabiam que Deus ia entregar. Os inimigos disseram, Deus vai entregar nas mãos de Gideão, o israelita. Deus vai entregar nas mãos dele a vitória. Vai entregar esse arraial, vai entregar os midianitas, vai entregar tudo nas mãos dele. Os inimigos viam isso, mas Gideão não via. Mesmo Deus dando sinais, mesmo Deus mostrando. E tem momentos da nossa vida que é assim. Que os inimigos conseguem ver e a gente não consegue ver. Que todas as escamas caiam dos nossos olhos, que toda a incredulidade caia por terra da nossa vida. E que possamos crer, irmãos, que o Deus que nos chamou, Ele garante. O Deus que nos chamou, Ele nos capacita. Deus capacitou a Gideão para este momento. Deus estava com Gideão, decantará, mandará, assim como Deus está contigo. E Ele está dizendo para você, aleluia, é tempo de você entender que foi eu quem te chamei. E sou eu quem vou te dar vitória. Você está se frustrando, porque você está olhando para a sua força humana. E não é a sua força humana quem vai te dar vitória. Quem vai te dar vitória é o próprio Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. O Senhor é bem verdade. Que tem momentos de dificuldades, Pai, na nossa vida, que a gente não age com fé, nos ajuda. Tem misericórdia, Senhor, de nós. E eu te peço que, em nome do teu Filho amado Jesus, o Senhor nos encoraje, nos dê fé. Ou, Senhor, nos dê maturidade na nossa fé, para que a gente possa, assim, crer, meu Pai, que é o Senhor quem fala conosco, que foi o Senhor quem nos chamou para a glória do teu nome, Pai. Que é o Senhor quem se manifesta, meu Deus amado, na nossa vida e que se faz presente na nossa história e que nos dá vitória, Pai. Porque não é a nossa própria força, não é a nossa força humana que nos dá vitória, mas é o Senhor, Ricanta Lamandaraia, que nos chamou para a gente obter vitória pelo teu poder, pela tua força, não é pela nossa própria força. Ô Senhor,
Eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, esse testemunho, essa resposta, essa restauração, essa restituição, Pai, venha acontecer essa cura, essa libertação, Pai. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória pela fé, em nome de Jesus. Amém. Não é tempo de você andar oscilando, mas é tempo de você crer. Até os teus inimigos já estão vendo que Deus é na sua vida. Você precisa ser mais grato e contemplar mais, que foi Deus que te chamou, e ter a certeza e convicção de que Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.